Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel Rosa e hoje eu quero falar sobre o poder da gratidão. Esse sentimento, essa palavra tão forte e poderosa que pode mudar vidas e situações. Mas antes, vai lá, clica no joinha e ajude o YouTube a entregar para mais pessoas os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Clica no se inscrever, depois clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Se inscreva também nas nossas redes sociais. Todo dia um tema bem bacana e legal sobre os nossos produtos e serviços. Bom, hoje eu quero falar sobre gratidão. Gente, como isso é poderoso nas nossas vidas. Toda vez que você agradece por uma situação que você está passando, seja ela boa ou ruim, tranquila ou difícil, aquilo muda. A situação boa, ela se renova e a situação ruim se transforma. Por quê? Tem um ditado lá na Igreja Messiânica que diz assim: lamúria gera lamúria e gratidão gera gratidão. Enquanto a gente perder tempo reclamando de uma situação, a situação vai estar sempre em torno da gente, vai estar sempre nos aborrecendo, porque se aquela situação está na nossa vida, é para nos ensinar alguma coisa. Então, em vez de a gente ficar reclamando, a gente precisa olhar para a situação e entender o que ela quer te ensinar. Então, agradeça aquela situação na sua vida. Sempre. E o sentimento de gratidão te dá uma paz, né? Te dá uma tranquilidade, te dá um conforto. E aí você começa a enxergar aquela situação com uma outra visão. Você começa a entender que não é tão ruim assim, você começa a entender que não é tão difícil, você começa a entender que você pode agir de maneira diferente, você começa a ver saídas para o problema. Você começa a enxergar pessoas que podem te ajudar. Só que se você reclama, parece que vem uma egrégora de energia sempre negativa em torno de você. E aí a sua intuição, é mesmo, você tem razão. Tem que reclamar mesmo. Não, essa situação não tá boa, não. Basta ver a situação que a gente está passando hoje. Não é uma situação confortável, ninguém quer passar por isso, é verdade. Se pudéssemos evitar seria ótimo, mas eu sempre tenho falado aqui no canal que é uma coisa que precisa nos ensinar, que é uma coisa que veio para a gente poder mudar de postura, para poder mudar a vida, o jeito como a gente enxerga a vida, o jeito como a gente faz as coisas, porque antes disso eu percebia que as pessoas estavam muito acomodadas em situações, achando que está aqui para serem servidas, quando na verdade nós estamos num planeta de expiação e prova. Esse planeta é um planeta escola, então a gente não veio para ser servido, a gente veio para servir, é justamente o contrário. E servir com toda a alegria e felicidade e tranquilidade do mundo. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a agradecer tudo que vem pela frente. E aí, agradecendo, as coisas vão se amenizando. Eu tenho um marido muito complicado, meu marido é muito ciumento. O que você tem que aprender com isso? A minha vida financeira não é boa, eu estou sempre cheia de dívidas, eu estou sempre comprando, ganhando no almoço para pagar na janta. O que você tem que aprender com isso? Então, se você não consegue agradecer o simples, o mais singelo, você também não vai conseguir agradecer uma coisa complexa, uma coisa mais mais elaborada na sua vida, né? Eu me lembro uma vez quando o Neymar xingou o técnico, né, jogando Santos e algum time aí, ele foi tirar o Neymar e o Neymar foi e xingou ele. Isso deu uma polêmica danada, mas teve um cara que ele falou assim, quando o Neymar nasceu, ele deve ter olhado para a mãe dele e falado assim, acho bom, né? Porque foi uma atitude assim, uma atitude impensada, era um menino, né? Então ele não pensou na época, mas há pessoas adultas que pensam desta maneira, que o mundo está aqui para atender aos desejos dele, às necessidades dele.
Que todo mundo tá aqui e tem que fazer o que ele quer. E não é assim que isso funciona, gente. É totalmente o contrário. Entende? Do que a gente costuma agir. E a gente precisa pegar o hábito de agradecer a tudo. Principalmente o dia que você levanta da cama. Porque pensa bem, hoje tem muitas pessoas que não vão acordar. Hoje tem muitas pessoas que estão se despedindo do planeta. Mas nós estamos aqui, vivendo, aprendendo, ensinando, vendo o dia amanhecer, vendo o sol lá no céu. Então a gente tem que agradecer por tudo. E aí as bênçãos nas nossas vidas começam, elas começam a acontecer. E aí a gente não tem nem palavras para poder agradecer o número de bênçãos que vem nas nossas vidas. Ao passo que, se eu perder o meu tempo reclamando, eu vou ter muito mais daquilo na minha vida. Porque eu estou reclamando, então eu estou rejeitando aquela situação. Não estou conseguindo aprender nada com ela, não estou vendo nada de bom. Índia, não é nada bom a gente perder o emprego e as dívidas estão todas atrasadas, seu filho passando fome em casa, você tendo... Não é nada bom isso, sim, não é nada bom para ninguém. Mas aquela situação está na sua vida para te ensinar alguma coisa. Eu sempre vou dizer isso, gente, sempre, sempre, porque isso é uma realidade. Tá? Tanto as coisas boas, como as ruins. As coisas boas estão nas nossas vidas para a gente poder entender assim, nossa, que bom, eu tenho isso, mas muitas pessoas não têm. Então, que bom, muito obrigada por eu ter tudo que eu tenho hoje e eu tenho que agradecer sim, porque para chegar até aqui não foi fácil. Eu tenho muitos clientes que hoje estão muito bem sucedidos, mas para chegar onde chegaram, pastaram muito. Passaram por muitas situações conflitantes, difíceis, até quase que achando que impossível passar por aquilo. Só que hoje estão bem, estão muito bem sucedidos e hoje eles conseguem valorizar tudo que eles têm graças ao sofrimento que eles tiveram lá atrás. Prestem atenção nos herdeiros. Quando você herda alguma riqueza, quando você herda alguma coisa, aí entra aquela questão da arrogância, de você achar que tá todo mundo ali para te servir, né? Então, por quê? Porque você não fez sacrifício para ter aquilo. Você simplesmente, aquilo veio, caiu no seu colo. Então você acha que aquilo tem que estar na sua vida assim, que você tá ali para ser servido, e aí você deita em berço esplêndido e não faz mais nada da vida. Então, as situações difíceis é para a gente poder aprender a caminhar e para nos amadurecer também. Eu tive um caso de um cliente que ele cometeu suicídio e se eu contar para vocês por quê, vocês vão... É ridículo o porquê ele cometeu suicídio. Ele era de uma família muito rica, pais muito ricos, o avô muito rico, mas o pai, ele queria dar uma educação mais tipo, vai trabalhar... Vai se esforçar, você precisa aprender alguma coisa. Já o vô queria ficar mimando. Não é assim. A gente sofreu tanto para dar uma condição de vida melhor para os nossos filhos e netos. Aí você vem e quer exagerar com o menino, quer que ele trabalhe, quer que ele se esforce. Não, a gente já fez isso por ele. Ok. Aí o menino foi crescendo, se tornou um homem e veio passar com a gente aqui. A gente fez o mapa dele, passou em consulta, mas era uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa extremamente nariz empinado. Ele achava que estava todo mundo aqui para servi-lo e ponto final. Então ele chegava, ele queria ser atendido na hora que ele queria, você tinha que arrumar uma vaga para ele, ele chegava, você tinha que tratar ele com toda a pompa do mundo, porque senão você tinha que ter uma vaga lá fora para poder estacionar o carro, porque senão ele já começava a reclamar, era uma coisa horrorosa. Tá, o avô morreu e descobriram que eles tinham muitas dívidas das empresas. E aí o padrão de vida deles precisou diminuir um pouco para poder pagar as dívidas e acertar tudo que o avô deixou. O rapaz, porque perdeu algumas regalias que ele tinha, cometeu suicídio. Uma pessoa de 24 anos. Então, é complicado, sabe? Por nada.
pessoa jogou a vida dela fora por nada, né? Porque não tem o hábito de agradecer. Mas por que não tem o hábito de agradecer? Porque não passou por nenhum sacrifício para chegar até ali. Você olha esses atletas que vão competir nas Olimpíadas. Gente, eles se esforçam muito, são anos e anos de treinamento e trabalho, repetição, disciplina, acordar cedo, dormir pouco. Outro dia eu estava vendo o Nadal falando que rara foi as vezes que ele jogou tênis sem sentir uma dor. Eles sentem muitas dores, eles se esforçam muito. Então, quando eles ganham uma medalha, quando eles ganham um troféu, um campeonato, gente, você vê que eles choram, eles se emocionam, porque aquilo é a recompensa de anos de sacrifício. E não são meses, são anos de sacrifício. Que você muitas vezes tem que se apartar da sua família, ir para um outro país, se adaptar à cultura daquele país. Geralmente você é adolescente, você é criança, tendo que se adaptar àquilo. Então, quando você recebe a recompensa, que é aquela medalha, o reconhecimento do público, aquele troféu, aquele campeonato, gente, para eles é tudo. Eles não têm palavras para agradecer, porque eles sabem o sacrifício, eles sabem o que eles passaram para chegar até ali. Então entendam que as dificuldades, elas existem para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso crescer. E se a gente não tiver isso, a gente deita em berço esplêndido e acha que está tudo certo. Então dá para você entender por que o mundo está passando por isso agora? Dá para você ver que tudo isso vai exigir de nós uma mudança muito grande de postura enquanto ser humano. Olhar o outro de uma maneira diferente, ser menos crítico com as coisas que a gente faz. Nós somos muitas vezes muito ferrenhos. O que eu acompanhei nessa crise agora de pandemia e ficar em casa, isolamento, é que as pessoas defendem a ferro e a fogo as posições dela nas redes sociais, porque antes eu não tinha tempo de ver, hoje eu já tenho um pouquinho mais de tempo, então eu dou uma olhadinha de vez em quando, mas eu também não gosto muito por causa dessas questões, principalmente questões políticas, porque as pessoas se tornam inimigas por nada. E tem gente que até bloqueia o amigo. E não é um amigo recente, é um amigo de anos por essas posições. Então, tudo isso que a gente está passando vem para nos ensinar alguma coisa. E vem para fazer com que a gente mude de postura. Quem conseguir mudar de postura, entender isso, agradecer e mudar de postura, vai conseguir passar por isso com muita tranquilidade. Quem achar que isso é uma coisa muito ruim, porque existiu na minha vida, ó Deus, ó céu, ó azar, vai sucumbir, gente. Porque é importante as dificuldades. E a importância é muito grande de agradecer. Então, todos os dias eu sempre agradeço por tudo. Tudo. Inclusive das coisas não tão boas que eu passo todos os dias. Mas é importante, eu preciso aprender algo com aquilo. Ok. Então essa postura que muitas vezes eu coloco, de colocar a mão, sabe, no final do vídeo, é uma forma também de agradecer o universo, porque cada vídeo que eu faço, cada comentário que eu leio, é uma coisa nova que eu aprendo. Eu não estou só ensinando, eu estou aprendendo também. É uma troca de informação e de energia aqui que eu tenho no canal. E isso para mim é maravilhoso. Então eu sempre agradeço no final do vídeo pela oportunidade de estar aqui aprendendo e ensinando junto com vocês. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se gostaram do nosso tema, clique no joinha, ajude o YouTube a entregar para mais pessoas os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Clica no se inscrever, depois clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar vocês. Deixe um comentário, quero ouvir o que você tem a dizer sobre a gratidão. Se inscreva também nas nossas redes sociais. Todo dia um tema bacana, legal, uma explicação legal sobre os nossos produtos e serviços. Se gostar, compartilhe. Compartilhe com todos à sua volta e do seu conhecimento. Não seja egoísta, compartilhe o conhecimento.
Muito obrigada e até quinta-feira.